Está no ar o primeiro episódio do podcast Ser Atleta, um podcast focado em trazer conteúdos relacionados ao esporte que vai além das capacidades e habilidades físicas. Eu sou a Beatriz, psicóloga clínica e do esporte, e hoje eu trouxe um tema super legal para a gente conversar nesse primeiro episódio. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto do trabalho multidisciplinar na performance do atleta. Trouxe aqui convidados de peso, especializados na área do esporte. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Luana, fisioterapeuta, Gilberto, nutricionista, João Gabriel, educador físico. Então, se apresentem aí para o pessoal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Acredito que vai ser uma experiência bem bacana de estar compartilhando com profissionais exemplares da nossa área, coisas que são corriqueiras, que a gente vem trabalhando sempre. Então, estou muito feliz de estar participando aqui. Se apresenta. Bom, como a Bia tinha comentado, né? Me chamo João Gabriel, sou casado. Atualmente eu tenho uma escola de futsal, onde a gente tem alunos desde 4 aninhos até 20 anos. E a gente trabalha com a modalidade de futsal, né? Integrando com competições, né? Para ajudar essas crianças a competir, a começar nesse meio esportivo. Perfeito. Luana? Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite. A gente está falando um pouquinho da minha área de atuação, um pouquinho da fisioterapia e da sua importância. Eu sou casada, tenho 2 filhas, sou fisioterapeuta formada desde 2016 e atualmente faz uns 3 anos que eu atendo só reabilitação de pós-operatório de joelho. Então, vim falar um pouquinho sobre essa importância com os atletas. Bacana. Gilberto? Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto, eu sou nutricionista aqui de Londrina. Primeiramente, igual todo mundo falou, que honra estar podendo participar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite, que a gente consiga ajudar as pessoas que estão ouvindo. E realmente muito obrigado. Já estou feliz só de ter iniciado essa conversa. E é isso, gente. Então, eu já queria começar trazendo uma pergunta para vocês que eu acho que vai nortear aí o nosso episódio desse podcast. O trabalho multidisciplinar realmente faz a diferença na vida de um atleta? Bom, eu acredito que faz sim. Que nem atuando lá na parte, principalmente com as crianças e pensando na competição. Quando a gente chega num ambiente assim que vai competir ou que vai participar de uma experiência maior, tanto no esporte coletivo ou individual, eu como técnico mesmo, a gente foca talvez na parte técnica, física, treina ali a parte tática, mas chega no momento mais decisivo, não é isso que realmente vai decidir, né? Que nem pensando assim nos jogos, na modalidade de futsal, tem muita questão da tomada de decisão. Talvez assim, tá a pessoa mais rápida, mais forte ali, mas no momento mais importante é a tomada de decisão dele. E se ele não tá habituado com o ambiente, treinando essa parte técnica, tática, e ele vai lá e toma a decisão errada naquele momento, pode ser que vai dar errado, mesmo que seja a melhor situação que ele possa estar fazendo ali, mas no momento errado ou com o emocional errado. Então eu sinto que, principalmente essa parte emocional, ela é muito importante ali. Isso inclusive é uma coisa que eu acho até interessante de falar. Eu tô com o João dentro do futsal, né? A gente tem a escola. E uma coisa que eu percebo muitas vezes quando tem jogos, tem competições, a gente pergunta para os atletas, como que foi a sua rotina essa semana? Como que foi a sua preparação? E a preparação deles foi só colocar o celular para despertar e ir para o jogo, nada mais que isso. Então, não tem uma alimentação correta, não tem uma preparação de exercícios corretos para prevenir nenhum tipo de lesão, não tem nenhuma preparação mental. Então, eles chegam dentro do jogo e quando eles vão colocar à prova toda essa habilidade deles, tudo que foi treinado, tudo que foi aprendido, eles têm esse impedimento, né? Então, não importa o quão bom o atleta seja, se ele não estiver preparado nesse âmbito multidisciplinar mesmo, ele não consegue desenvolver toda a capacidade dele. A gente fala que não precisa, é prioridade o atleta pensar que cada profissional tem uma função indispensável para eles, né? Imagina que seria semelhante a um carro, onde o motor, a gente cuida de toda a parte muscular, que é importantíssimo para ele. E evitar que o motor também se lesione, basicamente o que um profissional da fisioterapia faz. A conexão entre toda a velocidade, o que você vai mudar de direção ou não, é a cabeça. Ali a tomada de decisão é importantíssima para cada tipo de atleta.
E da parte de nutrição, a gente fala do combustível. Combustível tanto para a parte que ele jogue bem e para que ele recupere bem de todo o treinamento. Isso é algo legal, Luana, de você complementar. Por exemplo, tem algo que o atleta pode fazer para se preparar antes de um jogo, depois que terminar o jogo? É só ele ir lá e jogar? O que acontece nessa etapa aí de competição? Então, a gente tinha conversado um pouquinho sobre a importância da mobilidade, né? Do alongamento dinâmico. Então, tá fazendo a mobilidade, tá promovendo a articulação, ali aumento de líquido sinovial, de propriocepção, né? De correção postural ali, para melhor agilidade no exercício, para melhor agilidade no jogo. Então, é muito importante, né? O alongamento dinâmico ali, a mobilidade é essencial para prevenir muitas lesões. E isso é legal da gente pensar, porque assim, eu conheço alguns atletas mais do que outros, porque alguns eu tenho um pouco mais de contato, eu atendo eles dentro da clínica, né? Então, às vezes, são atletas muito bons, né, João? Que acabam tendo algumas limitações que eles não conseguem identificar e, às vezes, eles não veem essa importância do trabalho multidisciplinar. Então, para que eu vou comer bem, né? O que isso vai impactar na minha performance se eu sou magro, por exemplo, né? Isso é uma coisa legal da gente entender, Gilberto. Tem alguma coisa ali, o que isso impacta, o que isso de fato faz a diferença? Legal. A gente pensando dentro da nutrição em si. Para o atleta, a gente não pensa que ele vai ser atleta simplesmente por um ano, né? E todo treinamento não deixa de ser uma inflamação do corpo. O corpo precisa recuperar. E o treinamento é algo muito extenuante, onde tem essa predisposição do corpo pedir nutrientes, antioxidantes, anti-inflamatórios, para ajudar nessa recuperação. Enquanto mais a gente ajudar dentro da nutrição, mais longevidade a gente vai pensar que ele seja um atleta de alta performance. Então a gente não quer que o atleta fique no seu auge por um aninho. Não, a gente quer que ele bata ali, semelhante ali ao nosso Cristiano Ronaldo, que está batendo seus 40 anos e voando, que vai chegar nos seus 1000 gols, né? Então, é essa a nossa meta. Não simplesmente pensar em performance a curto prazo, a longo prazo também. Uhum. Perfeito. E acho que o desafio é trazer consciência do atleta ali, ele entender que é necessário, que não, porque assim, a gente gosta muito, principalmente o atleta, de competir. Então eu quero jogar, eu quero participar daquela competição X e ele ter consciência que ele vai ter o momento das tarefas que ele gosta, da tarefa que ele não gosta, das que são necessárias ou essenciais para ele estar fazendo, a parte física mesmo, a parte essencial, mas ela não é motivadora, ela não é legal. Eu acho que se alimentar, então, é a parte mais difícil, né, de você ser regrado, ter essa disciplina. E ter consciência disso, de você entender o processo, eu acho que é o principal desafio que eu mesmo tenho ali com os atletas, de trazer essa consciência para eles entenderem, principalmente antecipar lesões, que eu vejo que é uma dificuldade, que são trabalhos difíceis de estar ali executando, né? Uma coisa que eu sempre gosto de comparar é uma indústria. Na indústria, eu trabalhei bastante tempo dentro de RH com indústria, então lá a gente realizava as manutenções preventivas, né? Então, a manutenção preventiva, ela era para evitar uma manutenção corretiva, então evitar de ter que corrigir um problema depois, parar a indústria, né? Ter todo aquele trabalho, aquele prejuízo. Com os atletas, eu vejo que é da mesma forma. A minha área sul, Luana, é uma área que o pessoal só vai quando acontece algum problema, né? É uma área mais emergencial, né? Então, a criança ou adolescente, o adulto, teve uma crise muito grande de ansiedade, aí vem para mim, né? Teve algum problema muito sério ali, aí vem para mim. Com você, teve alguma lesão, aí vai para você. Mas a questão de antecipar esse problema não acontece. Então, essa também é a parte importante da gente estar falando disso hoje, né? E uma coisa, assim, que eu gostaria, assim, até de complementar e de falar aqui, é a questão da consciência de cada um. Eu vejo que os atletas mesmo, os pais dos atletas, porque são os pais que acabam tendo que direcionar quando é criança e quando é adolescente. Então, eles não veem essa necessidade que eles falam assim, mas meu filho nem vai ser profissional, né? Mas talvez é isso que está faltando para ser um profissional, né? Porque esse trabalho de chegar a um nível profissional, de chegar numa categoria de base, depois subir para o profissional, é você estar preparado num 360, e você estar pronto, né? Porque os clubes precisam de pessoas prontas, né, João? Independente da modalidade que se joga, né? Se talvez não tiver pronto, ele vai dar as condições para deixar pronto. E essas condições são essas exigências multidisciplinares. E aí o atleta, né, independente de qual seja a área dele, né,
ele está consciente disso. Eu também entendo dessa forma também. E assim, Luana, você falou que atende na parte de reabilitação também, né? Como que é esse processo? Inclusive, a gente está com um atleta, né, que está no processo de reabilitação. Como que é esse processo, né? Esse processo de reabilitação, ele envolve parte nutricional também, envolve a parte ali de técnico, de treinamento físico, envolve a parte psicológica. Você acha que é importante agregar essas áreas? Como que tem sido isso hoje? Primeiro, sim, na verdade não deveria, né, ter um acompanhamento nutricional e psicológico, mas infelizmente não tem, né? Geralmente eles vêm para mim logo pós-operatório, então a gente já começa o atendimento no segundo dia de pós-operatório, né? Saiu do hospital, já pode fazer fisioterapia, e daí tem todo um processo, todo um tempo de reabilitação. Por exemplo, no caso do ligamento cruzado, são no mínimo 9 meses. Né? Então, assim, ali naquele começo, deveria, né, fazer um acompanhamento psicológico, porque gera uma ansiedade, uma depressão. Você imagina, você tá jogando, do nada, você lesiona. E aí, o que acontece? Você fica dependente de 2 muletas, você depende de alguém para limpar seu pé, para você pegar um copo de água. Então, assim, gera uma angústia, uma ansiedade muito grande, né? Nesse período, eles engordam, porque daí parou de fazer atividade física, não tá fazendo mais nada. Então, assim, é muito demorado mais o processo. O corpo inflama, né? Tem toda essa parte inflamatória. Então, assim, no ligamento cruzado, por exemplo, são 9 meses de tratamento, né? E o ligamento tem suas fases de enxerto, né? De ligamentação. Então, passou perto dos 9 meses, a gente faz retorno ao esporte. Então, a gente treina para ele voltar bem, assim, voltar com confiança. Porque lá pelos 9 meses, 8 meses, assim, a gente começa o trabalho de retorno ao esporte, então ele começa a pular. Então, assim, é uma grande... Eles têm muito medo. Muitos pacientes, às vezes, sobem num caixote e falam, meu Deus, eu não consigo pular no chão. Porque eu caí assim, eu me machuquei assim. Então, eles têm muito medo. Então, assim, se fizesse um acompanhamento com um psicólogo, seria essencial. Isso daí, eu fiz uma especialização em futebol e futsal, e nessa especialização a gente teve aula somente sobre esse processo de reabilitação de atleta, né? Então, nos clubes profissionais, que fala muito sobre os clubes profissionais, são psicólogos de clubes profissionais que dão essa especialização, eles falam muito sobre processo, que tem inclusive que envolver até a família, né? Porque muitas vezes o atleta, ele não vai conseguir voltar a ser aquilo que ele era. E para ele voltar, ele vai precisar de um tempo muito grande, e os clubes profissionais muitas vezes não dão esse tempo para o atleta, né, se recuperar. Então, é uma autocobrança que ele faz com ele mesmo, gera uma frustração, né, uma sensação de incapacidade, e ao mesmo tempo ele tem que lidar com tudo isso de uma forma que ele consiga equilibrar ali todos os pratos, né? Então, quando eu perguntei a respeito desse processo de reabilitação, é até para a gente conseguir lidar melhor com isso, né, João? Por exemplo, a parte de nutrição. Como que a gente conseguiria, Gilberto, talvez auxiliar os nossos atletas, se a gente mandar para você como que seria esse processo? Sim, pós-lesão ou pré-lesão? Pós-lesão. Pós-lesão, tá. Pense que, primeiro de tudo, toda vez que a pessoa diminui a intensidade do treinamento, então ela se lesionou, ela vai interromper o treinamento. A pessoa pensa em primeira coisa que ela vai cortar, geralmente é o carboidrato, né? Que a gente vai ter que cortar carbo, que o carbo vai ser vilão. Não. Pensa que primeiro combustível para a cabeça é o carboidrato. Se você tirar o carboidrato, a pessoa já está ansiosa porque não está treinando, vai ficar mais ansiosa ainda, depois vai comer até o imã da geladeira, né? Ou o reboco da parede, o que estiver mais perto ali. Então, é muito perigoso. Toda vez que a gente pensa que ele passou por um sistema muito inflamatório, a gente não pode aumentar a inflamação dele. E tem alguns elementos em si que a gente já sabe que eles vão causar essa inflamação que a gente pede para evitar. Né? Fritura, depende da idade, a bebida alcoólica, né? Na verdade todas as idades, né? O excesso de temperos industrializados, que eles vão aumentar essa inflamação. Nossa preocupação é deixar o corpo menos inflamado para ajudar a fazer com que essa lesão melhore cada vez mais rápido e ele consiga voltar ao treinamento e realmente melhorar toda a sua performance novamente. Sim, perfeito. E, João, falando um pouquinho do processo de treinamento, né? Como que é essa questão do papel do técnico para trazer essa instrução dessa importância, né? Como que você consegue fazer isso no dia a dia? Consegue? É difícil? É um projeto? Como que é essa parte? Essa é a parte mais legal e gratificante, porque você consegue vivenciar etapas. Eu entendo assim, o esporte ele é uma ferramenta de ensino e essa ferramenta ela consegue proporcionar todas as experiências que uma pessoa necessita, né? Exemplo assim, o dia que ela vai participar de uma competição, um jogo, uma partida, né? E ela ganha.
não é simplesmente uma vitória, né? É muita alegria, né? A tristeza, a injustiça. Então, o esportista passar por isso é muito importante. E a gente tenta lidar de uma forma de poder proporcionar todos esses estímulos. E eu acredito que o maior desafio é entender em qual etapa de aprendizado que aquela pessoa, aquele atleta, ele está, para você conseguir proporcionar os melhores estímulos para aquela etapa de aprendizado, para já ser um desafio. Aí, sendo um desafio, ele vai passar por esse desafio. Aí ele já vai sair daquela bolha, daquela caixa. Ele foi para uma próxima. Então, a gente conseguir fazer dessa forma. E dentro, que nem do futsal mesmo, do futebol, essa área, por ser um esporte coletivo, aí onde eu acho a maior dificuldade. Porque cada um seria de um jeito, e como que você consegue lidar dessa forma? Particularmente mesmo a dificuldade que eu tenho com os treinos disso. Mesmo num ambiente coletivo, você tratar de forma individual. Você inverter esse papel. Mas é bem gratificante poder passar por tudo isso. Legal. Uma coisa que a gente estava comentando aqui, que eu acabei parando assim para pensar, que eu queria tirar essa dúvida com vocês. Quando a gente tem, por exemplo, um atleta sob pressão, que ele está sendo pressionado ali, principalmente em contexto de competição, que acho que é o que a gente está mais abordando aqui, né? Quando ele está sob pressão, acontece uma série de coisas no corpo dele, principalmente começa ali dentro do cérebro. Então, o nosso cérebro sob pressão, a gente tem uma área do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, que é onde fica o nosso sistema límbico responsável pelas nossas emoções. Então, quando a gente está sob pressão, nosso corpo já libera uma resposta de estresse a essa pressão, e aí a gente já libera hormônios como cortisol, adrenalina, e aí começam os sintomas físicos. Então, taquicardia, a respiração já fica mais ofegante, e falando de sintomas cognitivos, o atleta já não consegue mais prestar tanta atenção, né? Ele tem essa capacidade reduzida, então afeta a concentração, afeta a atenção, né? Ele fica mais com uma sensação de incapacidade, fica muito nervoso, fica com medo, inseguro, né? E como que isso reflete no corpo, né? Na parte da alimentação, na parte do funcionamento mesmo do corpo dele. Perfeito. Igual você falou do cortisol e adrenalina. São 2 hormônios que eles estão considerados glicorreguladores, tá? Então, o que eles fazem no corpo? Eles elevam a sua glicemia. Pensa que a nossa glicemia, que é o carboidrato na nossa corrente sanguínea. Esse carboidrato, para baixar, só tem um hormôniozinho que chama insulina para colocar combustível para o músculo. Aí tá aí, beleza. E tem 4 para subir, para manter aqui vivo. Então, o corpo geralmente vai pensar 4 vezes para cima e 1 vez para baixo. Se a gente fazer uma dieta desequilibrada, com excesso de gordura, com excesso de produtos mais palatáveis, digamos assim, tá? Faz com que o corpo tende a fazer essa hiperglicemia muito elevada também. Então, quanto mais a gente conseguir deixar uma dieta equilibrada, faz com que a pessoa também fique menos ansiosa e consiga ter esses glicorreguladores nivelados. Obviamente, a cabeça comanda muito, muito. E a gente faz com que, ao máximo ali, ele consiga diminuir esses níveis de cortisol e adrenalina. E no meu caso, se as pessoas, por exemplo, se eles vão muito ansiosos, a maior parte acontece muita lesão. Geralmente as lesões falam, e aí, como aconteceu? Eu não devia ter ido jogar. Eu fui e não estava bem. Então, assim, você tem que estar super bem, tranquilo, né? Porque, assim, fatalidades acontecem, né? Lesões estão aí, que acontece mesmo. Mas a gente tem como prevenir, né? Às vezes, tô com uma dorzinha ali, não foi atrás para ver o que era, né? Às vezes, ele tem um entorse recorrente ali. Vou fazer uma botinha e dá para ir, entendeu? Então, assim, se vai atrás, a gente pode ver a pisada, o que tá acontecendo, o que a gente pode prevenir, o que a gente pode te ajudar, né? Então, dá para alinhar bem quanto a isso. Atleta tem muita característica de ser guerreiro, né? Uhum. Aí, tá num período de competição, então, acaba que não se poupa. Aí acontece muito isso. Né, dele ter esse espírito, estar num momento muito decisivo, eu não vou me poupar agora, não vou pensar nesse antes de uma lesão. Aí você passa de certa forma batido por isso, aí onde vem e acontece depois a lesão. E perto de campeonato, eles querem ainda aprimorar mais. Então, eles querem jogar. Eles treinam, eles jogam todo dia. Então, assim, tudo que é em excesso faz mal. E aí é onde acaba tendo lesão. E às vezes passa batido ali, porque tá numa ansiedade e tudo. Aí vai pro jogo e machuca, né? Então, assim, mantenha calma, vai de leve, né? Durante a semana. Sabe que tem uma competição no sábado? Treina ali tranquilinho, mas tenta não jogar, assim, né? Às vezes, que nem as crianças, eles gostam de brincar, né? Gostam de... Então, assim, tenta não ir. Eu falo assim que muitas vezes
acontece, né? Fatalidade, infelizmente, acontece. Eu tô com um paciente que ele tava com um contrato assinado com um time grande e o treinador falou assim, ó, não joga, né? Você tá de férias, não é pra você jogar. Foi lá treinar, brincar, mostrar pra galera, tô com um contrato assinado. Pá, rompeu o tendão patelar e aí? O contrato tava assinado, ele ia se apresentar na sexta, ele machucou na quarta. Então, assim, agora tá lá em todo o processo de reabilitação, vai demorar, né? Então, é bem complicado. Como é que faz isso, então, de acalmar os ânimos do atleta, assim? É um processo desafiador, principalmente quando a gente pensa em grupos, né? O que eu sempre acho importante? Sempre que a gente tem oportunidade, eu gosto de mapear um pouco as equipes para entender quais são os mais estressadinhos, né? Que a gente tem uns estressadinhos favoritos, né? Que são aqueles que entram no jogo, saem fazendo falta. Isso falando do contexto de futsal, né? Entra no jogo, sai fazendo falta em todo mundo, né? E aí acontecem as lesões. A gente tem atletas que, por conta de lesões mais firmes, de faltas mais firmes, acabaram se lesionando, ficando um tempo parado. Então, o esporte, ele proporciona isso, né? Esse ambiente muito estressante, não só para os atletas, mas para quem está lá também, né? A torcida fica em cima, os pais ficam cobrando muito, então é como se eles tivessem algo para provar para alguém, né? Então, esse mapeamento ajuda a gente a entender quais são os elos ali da equipe que a gente pode colocar dentro de um contexto, assim, de muito estresse do jogo, quando a gente precisa de alguém que é mais planejador, quando a gente precisa de alguém mais calmo, mais tranquilo para dar ali uma segurada no jogo. Então, a primeira passo é esse mapeamento, acho importante fazer. E a outra coisa é ensinar as técnicas de respiração controlada, por exemplo, que é uma coisa muito simples, que as pessoas acabam não levando tão a sério, mas é importante de se fazer, e não é só respirar fundo e soltar, né? A respiração controlada, ela tem várias formas. Uma forma que eu sempre ensino meus pacientes é inspirar por 6 segundos, segurar por 4 segundos e soltar por 6 segundos. É difícil de fazer isso, principalmente no momento de ansiedade e de nervosismo, né? Então, isso ajuda tanto na recuperação física deles, para eles conseguirem voltar ali para o jogo, voltar para a atividade deles, quanto para eles darem um tempinho ali para a cabeça deles dar uma acalmada, que é o mais importante. E uma coisa que eu percebo também, o que vincula mais ainda a nossa área e responde ainda mais a nossa pergunta se é importante esse trabalho multidisciplinar, quando o atleta está ansioso, ele desconta na comida, né? Sim, ninguém cansa de comer brócolis, né? Ai, vontade de comer uma rúcula, né? O corpo em si, ele sempre vai pedir uma coisa bem mais palatável, né? Principalmente, todo mundo sabe que o período da manhã é até tranquilo fazer dieta. Chega no período tarde e noite, vem aquela frase, não, hoje eu mereço. Hoje né? eu treinei, hoje eu mereço. E é ali que a gente tem que tentar controlar ao máximo o corpo, porque é um horário ali que o corpo quer descanso, ele não quer treinar, então não precisa encher o tanque de combustível. Obviamente, não precisa ficar em jejum, não precisa fazer uma dieta maluca ali de cortar o jantar. Mas a gente precisa também ter esse equilíbrio ali para falar, não vai caber uma pizza inteira agora, né? Sim. E principalmente nesse período de noite, onde os aplicativos de entrega ganham muito dinheiro. Então tem que tomar cuidado. Às vezes chega jogo, né, João? Num sábado de manhã, a gente pergunta pros meninos, que horário que vocês dormiram? 3 horas da manhã. O que vocês comeram ontem à noite? Um pastel, né, João? E aí é aquele papel da gente instruir, né? Mas acaba que, assim, nós não temos o conhecimento de vocês para fazer essa instrução. Eu acredito que seja a dor de muitas equipes esportivas, né? Então, tem muitos esportes que caminham sozinhos, né? A corrida, por exemplo, é um esporte que caminha um pouco mais sozinho. Ainda dentro do futsal, do futebol, a gente consegue ter um respaldo maior ali, mas tem esportes que caminham muito sozinhos. E eu queria saber de vocês se tem dicas que vocês conseguem dar, não para as pessoas substituírem, né, a profissão de vocês, mas para eles irem fazendo no dia a dia, que pode ajudar com que a performance deles seja melhor. No meu caso, né, a mobilidade é sempre importante antes do treino, antes de qualquer jogo, né? Tá sempre em consciência corporal. Se sentir alguma dor, né? Meu pé tá doendo um pouco, meu joelho tá reclamando. Então, procurar saber o que é. Buscar sempre uma alternativa, né? E não ficar se entupindo de remédio. Às vezes eles, vou tomar um Dorflex aqui, vai passar, né? Então, assim, remédio trata a dor, não trata a causa. Alguma coisa tá acontecendo, tá em desarranjo. Então é importante. Então, assim, acredito que mais a mobilidade, né? Nessa pré-lesão. E acho que é isso. E assim, Luana, precisa de equipamentos para fazer isso? Ou dá para a pessoa começar com o que ela tem, assim, ela mesma? A mobilidade em si mesmo, com o próprio corpo, né? Movimentos mesmo do corpo. Não precisa de elástico. Se tiver um elastiquinho seria importante, né? Mas para fazer um exercício em fortalecimento. Mas o básico mesmo é a mobilidade ativa, né? Perfeito. E da sua área? Gente,
meio que complementando, acho que todas as áreas. É até uma dica para os pais, né? Que às vezes fica desconfiado se realmente vai ter futuro, o filho vai ter futuro no esporte. Invista em saúde, né? Não deixa de investir na saúde, tanto sua quanto do seu filho, né? Investir em saúde nunca vai ser um mau investimento, sendo ela dentro da psicologia, dentro da fisioterapia, dentro da educação física, dentro da nutrição, dentro da medicina. Todas as profissões são importantíssimas para a gente conseguir fazer com que seu filho fique melhor, né? E não pense que o esporte vai afetar o estudo da criança, né? Muito pelo contrário. Tem até um estudo japonês, né? Tem que ser essa raça, né? O que eles fizeram? Eles pegaram os japonesinhos lá do Japão, acho que eram da 5ª série, e eles fizeram educação física, depois matemática, e depois ao contrário, simplesmente os mesmos alunos, eles fizeram matemática e depois educação física. Foi comprovado que toda vez que a pessoa faz educação física, faz um treinamento, ela melhora essa atividade física, as notas de matemática estão subindo. Não só matemática, das outras matérias que ela estava estudando. Ao contrário, quando a educação física foi interrompida, as notas caíram. Então, isso para ajudar saúde mental e saúde física, não pensa simplesmente que ele vai virar um super atleta e agora a gente vai morar em Real Madrid. Calma, mas pensando em saúde do seu filho, investir em saúde primeiro, num bom profissional, investir também na saúde física, na saúde mental é indispensável. Levando em consideração isso, que nem você comentou de criança, né? É o adulto que ele vai ser. É o adulto disciplinado, é um adulto ativo fisicamente, né? Nós humanos, nosso propósito é ser ativo, né? E cada vez mais somos mais sedentários, por todos os estímulos negativos que estão do nosso lado. Né, celular e tudo mais, né, o tempo de tela das crianças. Então, ela se tornar ativo ajuda na concentração, ajuda a se socializar com outras crianças porque está participando de um esporte. Então, isso agrega bastante no futuro. De certa forma, é um investimento que você está tendo ali, né, no seu filho, né, que ele vai evoluir da maneira correta, né, estando no meio do esporte, né. Perfeito. Isso que a gente falou sobre o investimento é algo muito importante, porque às vezes tem pessoas que falam assim pra mim, mas foi só uma ansiedadezinha ali no jogo, né? Foi só um nervosismo. Só que eu sempre gosto de fazer essa visualização a longo prazo, né? Qual que é o efeito disso a longo prazo? Porque uma criança, um adolescente que ele é nervoso no contexto de jogo, ele é nervoso em todos os outros contextos, né? Se ele é ansioso nesse contexto, ele é em todos os outros. E isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito na clínica. Eu sou psicóloga do esporte e eu uso o esporte, utilizo o esporte como uma ferramenta de aprendizado sobre pensamentos, sobre emoções e sobre atitudes. Então, até uma sessão que eu fiz na semana passada com um atleta, né? Nós começamos a conversar sobre esporte e a gente terminou conversando lá da família dele, porque nós percebemos que aquele comportamento ansioso dele não era somente ali no jogo, era num contexto como um todo. Então, a gente, tratando esses atletas em um contexto, a gente consegue fazer com que isso se replique para as outras áreas. E é isso que as pessoas precisam ter essa visão de que é importante. É caro investir nisso? É caro, né? A pessoa precisa desembolsar ali um valor. Só que é pensando na transformação de um ser humano a longo prazo, né? Aqui a gente não fala só sobre ser atleta, a gente fala sobre o ser humano, né? Então, o ser atleta é um pedacinho ali, mas a gente tem que pensar no ser humano como um todo, né? Pode utilizar como ferramenta. É isso. O esporte. E às vezes assim, o pai vê meu filho joga muito bem, né? E coloca uma confiança muito em cima da criança, que às vezes é até demais. Então assim, coloca ele para treinar 3 vezes por dia. Vai fazer futsal, agora ele vai fazer campo, então ele tem que ir pra academia. E assim, é muito peso em cima da criança, acaba gerando muita lesão, aumentou muito as crianças que estão rompendo o ligamento cruzado. Isso, né? eu queria te perguntar, qual que é o seu público, o seu maior público hoje em dia? É jovem adulto, assim. Uhum. Atleta amador, né? Os atletas de finais de semana, que não comem certo, que bebem, enche o caneco ali, vai jogar no domingo, aí rompe. E aí rompe. E eu vi também que você... Bom, eu fiquei um pouco assustada com esses vídeos, mas eu vi uns vídeos de você em cirurgia. Uhum. Como que é esse processo? Então, o fisioterapeuta dentro do centro cirúrgico é imprescindível, assim, porque você saber como é feita a cirurgia, da onde foi tirado o enxerto, é importante para a reabilitação, para realizar os protocolos certinho. Então, hoje em dia a gente está tendo mais espaço, assim, né, dentro do centro cirúrgico. Alguns médicos deixam a gente assistir cirurgia, até para explicar. Tem gente que, como que é uma prótese?
Então, eu explico como é feita, mostro foto, mostro vídeo, né? Às vezes filmo, né? O paciente fala, filma minha cirurgia. Então, eu filmo para ele ver como é feito depois. Então, para reabilitação é ótimo. Perfeito. E o seu público hoje em dia, Gilberto? Até entrando nesses jogadores amadores que você falou de final de semana, até vou falar para vocês, gente. Esse pessoal, ai meu Deus, que bebe, que tudo mais, e não pratica atividade física, e do nada quer jogar uma bola achando que tá com 15 anos e vai jogar igual um Neymar. Calma, tá? Imagina que você tem toda uma estrutura que você precisa melhorar e do nada você pega seu carro e anda 300 por hora. Vai dar errado, né? E a partir do momento que lesionou, vai ficar mais ansioso e depois vai comer o reboco da parede, igual eu falei, né? Então, vai dar tudo de errado para você ficar pelo menos aí alguns mesinhos parado, né? Então, antes de achar que um final de semana já é uma atividade física ali, tenta controlar bem a recuperação também, tá? E a alimentação, senão, obviamente, vai dar errado. Lembrando da bebida alcoólica, ela é dentre todos os alimentos mais estudados, é o mais vilão dentro da área esportiva. Tem a capacidade de queimar músculo e ganhar gordura ao mesmo tempo. Você que bebe e joga bola, não. Para. E, João, até como eu perguntei para eles aqui sobre quais as dicas que eles poderiam dar para implementar um pouquinho do trabalho deles dentro da rotina dos atletas, como que é hoje isso para você? Já consegue colocar isso na rotina dos atletas? Ainda é uma dificuldade? Já é uma realidade? Como que tem sido essa parte? Pensando principalmente nas crianças, eles gostam de jogar, desde a criança e o jovem adulto. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer o coletivo, que é o famoso jogo. Mas entender que é necessário trabalhar todas as outras capacidades físicas, né? Como equilíbrio, força, agilidade, para se desenvolver melhor. Às vezes ele quer fazer a melhor jogada, quer fazer o melhor drible. Mas se ele tivesse treinado um tempo maior, a parte técnica voltada ao equilíbrio, à força, a um controle de bola, ou um controle de uma técnica específica, ele iria muito melhor, em vez de estar só jogando. A máxima de jogar aprende, ela é muito importante, mas trabalhar de uma forma sintetizada, ela vai te trazer uma evolução a longo prazo melhor, porque você vai, de certa forma, se organizar corporalmente, onde você vai conseguir executar depois de uma forma melhor. E isso que você falou é até legal de você responder essa dúvida, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, principalmente de pais, de alunos nossos lá da Mais Atleta. Quando a gente vê os pequenininhos lá da iniciação esportiva fazendo um treino que não envolve o futsal, que no caso é a modalidade da qual eles estão treinando, é por isso então? Sim, e não só do futsal, mas sim do esporte. Eu vou fazer basquete, vôlei, natação e em específico a iniciação esportiva. Porque são os mais novos, então eles estão iniciando nesse meio. Então primeiro eles gostarem. E eu estou jogando bola, mas por que eu estou fazendo gol com a mão? Por que eu estou correndo assim? Porque eu estou no futebol hoje em dia, mas daqui a 5 anos eu quero fazer basquete, quero fazer uma corrida. O seu corpo, a base motora dele já foi construída. Então, por isso que é tão necessário integrar no esporte no começo, né? Você comentou a respeito, né, Gilberto, da alimentação e tudo mais, da bebida. Tem a parte cultural. Infelizmente, a cultura, ela é negativa dessa forma. E você já integrar no esporte logo no comecinho, já está cercado de pessoas boas, e principalmente assim, entendendo esses processos, vai favorecer muito a longo prazo. Perfeito. Uma coisa que eu faço muito, tanto nas sessões quanto quando a gente faz reunião, assim, que a gente chama de treino teórico, né? Quando a gente faz com as crianças e adolescentes ali, 12, 13 anos, indo para adolescência, né? A gente traz tudo de uma forma muito lúdica, né? Porque se a gente trazer de uma forma, assim, do tradicional, do normal, eles não prestam atenção, eles não se interessam. E esse processo a gente tem que fazer com que eles se interessem por tudo isso. Então, quando eu vou atuar dentro da clínica, eu levo o joguinho, eu levo o bonequinho do Divertidamente, eu levo coisas para desenhar, tudo para aquele ambiente se tornar interessante para eles. E pensando na área de vocês, como que vocês fariam para tornar esse ambiente lúdico para que uma criança indo ali para a adolescência, para que ele aceite esse processo multidisciplinar?
Primeiro de tudo, os pais, né? Não adianta nada você falar pro seu filho, não, você tem que comer mais legumes, verduras e frutas, se você está comendo coxinha na frente dele, né? Exato. O exemplo, ele impulsiona, tá? A partir do momento que um pai ou uma mãe, qualquer um dos dois, eles estão dentro de uma dieta, a adesão do filho, quando só um faz dieta, a adesão do filho é quase 20%, é muito pouco. Quando os dois estão fazendo dieta, ainda é só 70%, é muito pouco ainda. Por quê? Tem fatores externos, né? Então, imagina se os dois não estão fazendo dieta. A chance do filho não comer certo é muito grande, né? E isso faz com que, em questão de performance atlética, ele pode até jogar bem, sim, porque o metabolismo dele tá bom, ele tá jovem, tá tudo novinho, beleza. Mas pensa daqui a alguns anos, né? Pensa que você não quer ver seu filho só jogando bem até os 10, 12 anos. Você quer que ele fique bem, feliz pro resto da vida, né? Então, para os pais, é uma dica importantíssima. Invista em vocês, né? E vocês vão ser espelho. Eles vão absorver tudo que vocês estão fazendo. Então, se tem dentro de casa, só de você olhar, você vai sentir vontade. Então, tem momentos que é importante sair da dieta? Tem. As pessoas perguntam se eu saio da dieta, né? Se eu não sair da dieta, minha esposa me mata. Assassinato não é bom, né? Meu filho é pequeno, tudo mais. São momentos para guardar boas lembranças. Sim. Guardar boas lembranças. Para realmente a gente comer, te guardar ótimas lembranças e depois voltar numa reeducação alimentar normal, igual a gente já está fazendo. Mas os pais, não é só pro filho, é para vocês. Um dos filhos meus os pais, até na reabilitação, a gente sempre pede pra ficar do lado de fora, porque pai não quer ver o filho sofrer, não quer ver o filho fazer uma eletroestimulação ali, gritar, ou pra dobrar ou para dobrar um joelho. Então, assim, a gente pede pra ficar do lado de fora, porque é aquela coisa, né? Então, os pais, assim, até eu tava conversando ontem com um paciente, que ele pegou e falou assim, você fica nervosa jogando, você não viu seu filho. Eu falei, o problema dos filhos são os pais. É o pai atrás do alambrado, ali, gritando, né, colocando pressão. Aí ele fica mais nervoso. Se você não passa uma confiança pro filho, né, faz o seu melhor, se não deu, tudo bem, perder é normal. Se você fica, não, você tem que ganhar, você tem que fazer isso, né? Então, assim, a pressão é muito mais grande, maior risco de lesão, maior risco de ansiedade. Então, é bem isso, pai é o exemplo, né? E eu vejo muito, assim, que às vezes a gente tenta, eu como técnico e vejo principalmente os pais, assim, blindar situações ruins. E passar por situações ruins não é ruim. Ruim é você ficar preso nela e não saber lidar com ela. Mas passar por experiências negativas é muito bom. Desde a questão da ansiedade, às vezes tem nas competições injustiças de arbitragem, porque a interpretação, né, e árbitro, a minha interpretação vai ser totalmente diferente dos outros, questão de torcer, então de não blindar, de deixar vivenciar essas situações, desde positivas quanto negativas, mas passar por elas, que é importante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pais dos meus pacientes. Eu também envolvo os pais dentro desse processo, né? Até porque eu faço processo de anamnese com os pais. Às vezes, dentro do processo terapêutico, eu preciso chamar os pais de novo. Sempre dou um feedback para os pais a respeito da sessão, mas sem abordar o que foi conversado ali, até por questões de sigilo mesmo, né? Mas sempre vou comunicando do avanço, como que tá sendo, e às vezes uma semana avança muito, né, e aí depois na outra semana os pais falam assim, mas parece que ele desaprendeu tudo de novo, né, é aquele processo da neuroplasticidade, né, que é quando você começa a aprender um novo hábito. Então, até a gente aprender um novo hábito, até ele se tornar uma rotina, isso acontece muito, por exemplo, na academia, as pessoas vão uma semana na academia, não me adaptei, não vou mais, né, só que o nosso cérebro, ele demora para conseguir fazer com que aquilo se torne um hábito. E para a criança também é a mesma coisa. Então, às vezes, a criança, ela vai muito bem ali no começo porque é algo muito novo. Depois, quando começa a se tornar ali uma rotina, é quando, de fato, a gente começa a trabalhar essa flexibilidade psicológica na criança. Então, para, de fato, ela começar a entender um pouquinho mais das emoções dela, para aplicar diferente dentro do dia a dia. E, às vezes, eu vejo também que os pais tentam blindar um pouco, né? Proteger. Eu não quero que meu filho se sinta ansioso, eu não quero que ele sinta medo, eu não quero que ele sinta
sinta insegurança, né? Mas como que você ensina a criança, o adolescente, como lidar com alguma coisa que ele nunca vivenciou? Então, é importante. Só que é importante também, a partir do momento que começa a vivenciar, os pais procurarem ajuda de profissionais para conseguir ir manejando e conseguir levando isso de uma forma que não prejudique a criança ou adolescente a longo prazo na fase adulta, né? Sim. Isso é importantíssimo. Agora, a dificuldade é trazer consciência para tudo isso, né? Que eu acredito que é um desafio mesmo. É isso que você falou que deixa os pais do lado de fora. Achei super legal, né? Lá nos treinos, né, João? Na rotina de treino sempre tem muitos pais assistindo, né? Sim. E a gente sempre deixa muito aberto para dúvidas, né? Ficou com dúvidas sobre alguma coisa que está sendo treinado, o porquê daquilo, o porquê que o treino foi feito dessa forma. É importante vir e conversar para que isso não reflita lá dentro da competição. Porque às vezes, igual você falou, os pais ficam lá na alambrada. Às vezes eles ficam gritando uma coisa e o técnico pediu outra, né? E aí a criança não sabe quem que ela escuta, porque até uma certa fase, a presença dos pais, ela interfere muito nesse processo ali de tomada de decisão da criança, né? Passou ali dos 12 anos, eles já começam a ficar um pouquinho mais rebelde, a tomar as decisões mais sozinhos, né? Mas isso também é por conta do desenvolvimento, né, do nosso córtex pré-frontal, que começa a se firmar a identidade ali por volta dos 12 anos. Então, é quando a criança ela começa a mudar um pouquinho o comportamento dela, a gente vivencia muito isso na prática, né, João? Mas é importante ter esse olhar e ter essa atenção. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre esses temas que a gente conversou aqui até agora? É até legal que eu sou muito babão com meu filho. Eu falo que Deus é bom mesmo. Olha, que ele fez a minha cara, só que bonito. É impressionante. E qual que foi o detalhe? Saber que ele vai sofrer dói muito pra gente, sim. Até no consultório aparece muito as mães com filha. A mãe fala, mas ele não pode comer nem um chocolatezinho? Falei, até pode, em momentos específicos. Pode sim, só que parece que eu estou fazendo o filho sofrer em cima disso. Não pense que é um sofrimento. Sofrimento é realmente ele chegar num grau de obesidade, precisar utilizar 3 medicamentos no período depois dos 30 anos, lá um para colesterol, para glicemia. Isso sim é um sofrimento. A gente quer melhorar a saúde dele, não simplesmente pensando na área esportiva, na saúde em si, né? Então, também não só para ele, para a família toda, né? Pra você ter uma ideia, eu nunca assisti uma vacina do meu filho. Eu choro feito um bebê. Eu sei que dói, eu sei que vai doer para você, dói muito mais para você do que nele, mas pense que esse estado de desconforto vai trazer muitos benefícios para o seu filho também, tá? Não que eu vou não dar chocolate pro meu filho. Meu filho também come chocolate de vez em quando, isso é óbvio, mas sempre com bastante equilíbrio. E isso até são alguns tabus que existem, né, a respeito das profissões, dessas áreas multidisciplinares. A minha é que psicóloga é só para gente doido, né? E quem que não tem um pouquinho de loucura, né? Mas assim, o psicólogo ele serve para fazer com que tanto o adulto, a criança, o adolescente, que ele aprenda a lidar melhor com a própria vida dele, né? Então, nós não tem um manual para a gente viver a nossa vida. Então, a gente aprende a viver a nossa vida conforme os nossos pais nos ensinaram, conforme o nosso meio social ensinou, e muitas vezes não se ensina certo, né? Às vezes os nossos pais foram ensinados também de uma forma errada e eles ensinam tudo da forma errada também, né? Então, cabe a nós ter essa consciência do momento de trazer algum profissional ali para auxiliar, né? E como que é essa parte dos tabus nas áreas de vocês? Tem isso na área de vocês? Porque, por exemplo, para mim, quando fala assim de dieta, eu já penso, meu Deus, eu nunca mais vou poder comer nem um docinho, não vou poder comer um nada. Nossa, se for falar de mitos da nutrição, meu Deus, a gente pode estender mais umas 3 horinhas aí pra gente. Tem bastante, tá? Mas pensa que, primeiro de tudo, acho que é a maior dica pra vocês, alimento não é vilão, né? Se alimento fosse vilão, eu acho que eu nem teria emprego, então, porque eu mexo com alimento, né? Pensando em principalmente uma dica para todos, né? Se fosse para tentar iniciar uma alimentação saudável, não tenta excluir nenhum macronutriente, nem carboidrato, nem gordura, nem proteína, e tenta utilizar mais os alimentos in natura, porque são eles que dificilmente vão aumentar seu grau inflamatório do corpo. Se fosse uma dica principal, suplementação, vai precisar de suplemento? Talvez. Não é para todo mundo, tá? Igual a própria palavra está falando, suplemento é um complemento se acaso você tiver carência de alguma coisa ou se você precisa melhorar um pouquinho da sua performance e ele pode ajudar ou não.
Então, tem muitos casos que não vai fazer bem e tem muitos casos que vai fazer uma porrada de bem. Então, depende muito de cada tipo de pessoa. E pensa que a dieta de um fulano não é para você. Você é uma pessoa única. Então, a dieta do Google, a dieta do amiguinho, não é para você. Tá? A dieta sua é a dieta sua. Isso que vai ser mais importante. Eu vejo que na internet hoje tem até inclusive uns sites que você coloca lá o seu peso, a sua altura e mais umas informações lá e ele já te dá uma dieta. Isso daí é furado, então. Ah, com certeza. Aí eu perco meu emprego. Eu preciso pagar a escola do meu filho ainda. Não, brincadeira. Pense que cada um é um indivíduo, né? Então, até mesmo pensando, não, mas essa criança, ela tem a mesma idade, ela tem a mesma altura, ela está na mesma posição e ela treina do mesmo jeito. A dieta é totalmente diferente. Por quê? Ela tem uma predisposição genética para ela receber tal nutriente ou não nutriente. A rotina, tanto falando de sistema intestinal, sistema digestivo, sistema absortivo, é totalmente diferente. Né? Um irmão gêmeo, mas é gêmeo. Não, a dieta vai ser diferente. Tem inúmeros casos que a dieta é basicamente ao contrário de um irmão para o outro, né? Então, não tente copiar a dieta do amiguinho. Perfeito. O grande tabu da fisioterapia fisioterapia não é choquinho, né? As pessoas acham que vai lá fazer um ultrassom, choquinho, vai ficar deitado, e não, né? A gente restabelece função, a gente reabilita o paciente a ele voltar à tua vida normal. Então, é fortalecimento, é estabilização, é eletroestimulação. Então, eles saem de lá, assim, saem da fisioterapia direto para um personal, vai fazer um trabalho com a academia, né, em conjunto. Sim. Então, esse eu acho que é um grande tabu. Inclusive, teve um vídeo que eu vi esses dias no Instagram. Eu mostrei pro João, eu falei, meu Deus do céu, que sofrimento. Você estava tentando fazer a flexão do joelho, né? Que era um pós de cirurgia. Então, eu percebi, nossa, é realmente muito complexo, né? A gente pensa assim que vai lá, vai subir um degrauzinho, vai voltar, vai andar um pouquinho, né? Mas é bem complexo. Envolve bem a família, que nem eu falei assim, que eu deixo os pais de fora, mas nas primeiras sessões eles vão, a gente explica toda a cirurgia, tudo que vai acontecer, todo o processo. E assim, depende do paciente, ele tem que fazer em casa, né? Se ele não fizer em casa, gente, é 1 hora e meia de fisioterapia. E as outras 23? E tem que fazer em casa, tem que dobrar o joelho. A gente fala que o joelho operado não entrega nada de graça, né? Então, meu professor diz muito isso. Então, a gente tem que batalhar por ele em casa, tem que fazer gelo, tem que dobrar. É dolorido, é um processo muito dolorido, né? Voltar ao normal. Mas tem que fazer em casa, não tem jeito. Tem tabus, João? Tem bastante, principalmente por causa, se for ver assim, todo brasileiro é cultura, né? Gosta de jogar bola. Então, todos são técnicos. Sim. E todos têm a agregar, né? Mas um tabu que eu acho que seria primordial para estar comentando é a frustração de um pai ou mãe ser passado para o filho em relação a ser profissional. Ou o sonho dele repassar pro filho. Acaba que talvez o filho não é o que ele quer. Então, ter esse tabu. E eu acho que o outro, para os atletas, eles ter consciência de trabalhar todas as coisas que são necessárias. Porque você ser atleta, né, como foi comentado, não é só você ser muito rápido, muito habilidoso. É você ter consciência de tudo que vai ter ao seu redor. Então, eu acho que o tabu seria mostrar isso, né, para eles. Essa questão que você colocou dos pais, né? Eu vejo que muitas vezes os pais, eles espelham as expectativas deles nos filhos, né? Ou de sonhos que eles não conseguiram alcançar, né? E às vezes a gente fala assim, eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tive, né? Mas será que ele quer tudo que você não teve, né? Será que é necessário para ele tudo isso? Então, eu sempre gosto de fazer esse exame de consciência, né? Digamos assim, qual que é a expectativa que você está colocando? Você está deixando o seu filho? Claro que a criança, ela precisa ter uma supervisão, ela precisa de um direcionamento, ela ainda não consegue tomar as próprias decisões, né? Mas a questão de você deixar a criança livre para que ela escolha se ela gosta daquilo ou não é muito importante, porque tudo que a gente faz forçado, isso traz danos para nossa vida, né? Eu vou fazer forçado uma dieta, alguma coisa, algum planejamento que colocaram lá para mim que não tem nada a ver com a minha expectativa do futuro, né? Vou me lesionar, me colocando ali no limite, me lesionar, ter que fazer uma operação depois, ter que
que fazer o processo de reabilitação, sendo que não era algo que eu queria, né? Vou ter que fazer um acompanhamento psicológico para aprender a lidar com algo que eu não quero, né? Então, a gente passa por isso, né, João? Então, a gente sempre tenta trazer isso para os pais. A gente não limita aulas experimentais justamente por isso. Leva a criança. Se ela gostar, ela fica. Se ela não gostar, procura outra coisa. Leva na luta, leva no basquete, no vôlei. Mas deixa a criança fazer aquilo que ela se sente à vontade de fazer. Acho que é o principal. E, para finalizar aqui, eu queria trazer algumas perguntas que o pessoal colocou lá no Insta. Talvez algumas a gente já tenha respondido aqui durante a gravação. Primeira pergunta. Existe estratégia para diminuir a ansiedade e o estresse pré-competição? Existe, a gente falou sobre isso, né, a questão da diminuição da ansiedade, do estresse, a gente falou também um pouquinho sobre quais as áreas do cérebro que são afetadas, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, é as técnicas de respiração, né, uma coisa que ajuda muito a controlar a ansiedade, e o estresse, ele vem através de... a criança pode fazer, o adolescente ele pode fazer, trabalhar muito a questão das autoafirmações, então sempre pensar naquilo que ele é, naquilo que ele é bom. Às vezes eu sempre gosto de fazer isso durante as sessões, perguntar para a criança o que ela é, o que ela é boa de fazer. Ela não sabe falar, né? Por quê? Porque ela vai por aquilo que as pessoas falam. Se fala que ela é bom para driblar, ela é boa, senão ela não sabe que ela é aquilo. Então é muito importante ir desenvolvendo na criança essa consciência sobre as emoções. Então chega uma certa etapa em que precisa realmente fazer um acompanhamento para ter resultados melhores a longo prazo. Segunda pergunta, alongamento é melhor pré ou pós-treino? Então, a gente sempre fala assim que o alongamento dinâmico, né? Então, a mobilidade pré-treino para você jogar. Essa é uma briga entre personagens aí sempre. Porque, assim, os fisiculturistas acreditam, você hipertrofia um músculo, você não vai alongar depois ali, porque acredita-se que tem a ruptura de fibras. E aqueles 30 segundos que a gente faz ali mequetrefe depois do treino, aquilo não vai beneficiar, né? Assim, para ganho de flexibilidade, o alongamento, ele tem que ser não só eventual, ele tem que ser sempre, você sempre tem que fazer, você tem que ter um tempo ali, né? Não é 30 segundos segurando uma articulação ali paradinho que vai ter um benefício, né? Falando em flexibilidade. Então, sempre o alongamento dinâmico, né? A mobilidade mesmo. Próxima pergunta, treino de mobilidade é necessário? Sim, é necessário. Dentro disso entra a questão de trabalhar fundamentos, né? Vou trazer um fundamento voltado ali ao futsal, né? A questão de passe, drible, condução de bola. E cada esporte vai ter a sua especificidade. Então, se trabalhando a mobilidade, vai te ajudar e vai te conciliar melhor para trabalhar os fundamentos. Que a junção de tudo isso é você ser um atleta melhor ali. Então, ajuda bastante, sim. Perfeito. E aqui a última pergunta, que eu acho que é a que a gente já pode usar para finalizar aí o podcast, né? A partir de qual idade podemos começar esse trabalho multidisciplinar? Pelo menos na minha área, ali a partir dos 5 anos, a gente já indica que a criança ali comece a psicoterapia, porque é quando ela vai começar a identificar as emoções dela, é quando ela vai começar a corresponder. Antes disso, seria mais uma coisa bem lúdica mesmo, de brincar com a criança, que é algo que talvez os pais eles já consigam fazer dentro de casa, tem muito joguinho, muita coisa para estimular a criança até ali os 4 anos. Depois disso, eu já acho importante começar a fazer esse acompanhamento, principalmente se a criança já estiver dentro do esporte, porque, como o João falou, o esporte ele proporciona tudo de uma forma muito intensa. Então, perder se torna uma dor muito grande, ganhar é uma alegria muito grande. E aí a criança já fica diante de situações de injustiça, já fica diante de situações de estresse. Então, se ela não tiver um acompanhamento para aprender a lidar com isso, ela vai lidar da forma que ela achar ali melhor, que ela conseguir fazer ali naquele momento. Isso a longo prazo é extremamente prejudicial. E para você? Bom, no meio do esporte, eu acredito que não vai ter uma regra, porque a gente é acostumado a medir pela idade cronológica, pelos anos, né, a idade. Só que a idade biológica de cada um é totalmente diferente. Mas eu acredito que uma média de 3, 4 aninhos já praticar, vem a educação física escolar, que é importantíssimo, mas um trabalho mais específico, já dentro de uma luta ou de um esporte mesmo. Eu acho que nisso, na iniciação esportiva, essa média de 3, 4, 5 aninhos é muito importante. E é onde que tem que ter o ponto mais cuidadoso, porque tem que ser prazeroso, tem que ser legal, tem que ser divertido, para depois começar qualquer que seja o tipo de exigência. Mas eu acho que essa idade seria a mais importante para estar iniciando.
Perfeito, e para vocês? Falando de atletas, assim, crianças, a gente não pode fazer um trabalho, tipo, de estabilização muscular, de fortalecimento, né? Porque ela tá em fase de crescimento ainda. Mas sempre vendo o calçado adequado, a sua pisada, como que tá, né? Para evitar esse tipo de lesão. E aí, futuramente, fazer um trabalho com personal, uma academia, um fortalecimento, tudo voltado para uma estabilização articular, né? Para não ter lesão. Nossa, que pergunta difícil para mim. Porque se pensar em performance mesmo, desde a época que o pai está tentando ter filho, ou os pais estão tentando ter filho, né? Porque aí a gente vai melhorar alguma saúde dele futura. Às vezes ali já uma predisposição de alguma doença crônica em si. E pensando em nutrição esportiva, aí vai depender da intensidade que o atleta ele está que ele está indo, né? Como que está a performance dele e tudo mais. E aí a gente sempre vai pensar em saúde, uma nutrição clínica em si, mas a gente também vai colocar já um pezinho na nutrição esportiva, tá? E nutrição esportiva, todo mundo pensa que é suplementar a creatina. Não, né? Nutrição esportiva é a gente pensar que ele está tendo uma microlesão muscular e eu preciso, dentro da nutrição, ajudar ele a recuperar para no outro dia ele estar zerado, né? Ele conseguir manter essa performance a longo prazo. Gente, eu acho que a gente conseguiu trazer o nosso tema aí de uma forma muito clara, né? Acho que todos nós conseguimos trazer aí uma visão muito boa, muito técnica também, muito profissional a respeito da área de cada um. Tenho certeza que todo mundo que assistir esse podcast já vai acender ali uma luzinha de que talvez seja esse o erro que está cometendo ali na vida daquele atleta, ou o próprio atleta assistindo, talvez ele entenda que talvez é isso que esteja faltando para ele. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o meu convite, porque para mim é muito importante. Para mim, eu não quero que o atleta ele só venha na psicóloga, eu quero que ele tenha uma boa alimentação, quero que ele tenha o bem-estar mesmo na vida dele, uma boa rotina, quero que ele jogue sem medo de se lesionar, que ele esteja preparado para quando isso acontecer, quero que ele treine muito bem, quero que ele tenha um bom técnico ali para auxiliar. Eu acho que quando a gente fala sobre essas temáticas, a gente mostra que tem um trabalho muito grande ali para ser realizado e traz visibilidade e a importância adequada aqui para a nossa profissão. Então, gostaria já de finalizar o nosso episódio. Agradeço vocês por terem assistido até aqui e é isso. Tchau!